Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dorama é Vida. Hoje irei trazer mais um vídeo e peço a vocês que já deixa seu like e siga nosso canal. Jota é uma jovem muda que não fala há anos. Ela é casada com um homem poderoso e porta-voz do presidente da Coreia. O casamento deles está repleto de segredos e o relacionamento é frio e distante. Sé não demonstra nenhum interesse por Gil. Eles nunca dormiram juntos e ninguém sabe que são casados. Ele exige que o casamento seja mantido em segredo. Em uma festa ele chega ao ponto de apresentá-la como sua intérprete, o que a deixa profundamente humilhada. Após a festa, Jota confronta-se, mas a discussão é interrompida por uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um sequestrador ameaça a segurança de Gil inicialmente. Sai acha que é o trote até que o sequestrador descreve detalhes específicos como a comida que está ao lado dele. Nervoso, S procura pistas, mas o sequestrador revela algo ainda mais perturbador. Ele sabe que são quase se casou com a irmã de Jo há 3 anos, mas o casamento foi cancelado como consequência. S acabou se casando com Jo. O sequestrador parece conhecer todos os segredos de sua vida, mas surpreendentemente é revelado que a voz por trás da ameaça é da própria Gil. Pouco conhecida por sua habilidade ocasional de falar, ela usa um telefone encriptado para modificar sua voz e faz apenas um pedido que S a liberte através do divórcio. São desconfiado decide confrontar Gil. Ele a leva a um local isolado e exige seu telefone. Astuta, ela entrega um aparelho falso, porém ao pressioná-la, S percebe marcas de ferimentos em seu pescoço, sugerindo que ela realmente foi sequestrada em algum momento. Isso leva a concluir que ela não poderia ser a autora das ameaças. Determinado a encontrar o verdadeiro culpado, ele intensifica sua vigilância sobre Gil. Enquanto isso, ela esconde seu telefone encriptado, mas a proximidade crescente entre os dois começa a revelar sentimentos conflitantes. Em uma reviravolta, São salva Ju de um possível acidente com uma moto em alta velocidade, protegendo-a com seu corpo. Esse gesto faz com que veja uma faísca de preocupação genuína em seu marido. Contudo, Céu intensifica seu controle, designando um guarda-costas para segui-la durante a vigilância. Ele descobre que Gil se encontrou com Giza, um amigo de escola que sabe linguagem de sinais e parece estar interessado nela. Esse detalhe desperta o ciúme de si, complicando ainda mais a relação. A mãe de Gil também aparece, insistindo que é hora de ela cumprir seu papel de esposa e ter um filho como incentivo. Apresentei a com leve sensual, sugerindo que use isso para conquistar S. Embora relutante e envergonhada, Gil tenta seguir o conselho, mas a situação toma um rumo inesperado quando o sequestrador ameaça divulgar fotos provocantes dela. S, sem reconhecer as fotos, desafia a ideia de que possam ser de sua esposa, já que nunca viu despida. Isso gera uma tensão palpável entre os dois, culminando em um confronto íntimo no qual Sé fica centímetros dos lábios de Gil. No entanto, o ódio em seus olhos a faz recuar, demonstrando o medo que sente. Se relembra o início do casamento, quando Gil, embriagada, tentou dançar com ele de forma romântica e até buscou um beijo. Ele a rejeitou, avisando que não deveria se apaixonar por ele, pois seu coração estava endurecido devido a traumas de infância. Apesar do início conturbado, algo começa a mudar. Jota percebe que seu coração bate mais rápido quando pensa em S. Ele, por sua vez, começa a demonstrar gentilezas inesperadas, como preparar uma refeição perfeita para ela. No entanto, ciúme de explode novamente ao saber que Gil se encontrou com Gizan durante uma discussão acalorada. A verdade vem à tona. O casamento entre eles foi um acordo para que o pai dele, gravemente doente, recebesse cuidados adequados. Ela chora, implorando por ajuda para o pai. Esse momento vulnerável os aproxima mais. O futuro do relacionamento deles ainda está envolto em incertezas. Emoções conflitantes enfrentavam um vazio ainda maior, além de não compreendida pelo pai. Ela descobre pelo noticiário que uma bomba explodiu no escritório de Céu e que não havia sobreviventes. Desesperada, ela acredita que seu marido morreu. No entanto, pouco tempo depois, Céu aparece na porta de casa, ferido, com os olhos cheios de uma mistura de amor e ódio. Ele desconfia que Gil possa estar por trás do atentado e
Decide confrontá-la relembrando as fotos provocantes e o mistério do lunar nas pernas dela. S tenta verificar se Ju é mesmo a sequestradora. Ele a pressiona. Na cama, J, completamente vulnerável e tomada pelo medo, faz de tudo para resistir, mas S, dominado pela dúvida e pela tensão, desliza a mão lentamente pela perna dela, subindo em direção à coxa, porém ele se interrompe, lembrando-se da promessa que fez a si mesmo de não tocá-la. Ambos estão visivelmente abalados, com corações acelerados e emoções à flor da pele. Logo após, J se ajoelha para recolher os cacos de vidro que caíram, preocupada que S se machuque. Ele ajuda, demonstrando um gesto inesperado de cuidado, se preocupado com a segurança dela após o atentado. Pede que não saia de casa e exige o telefone dela para verificar se foi hackeado. Ao investigar, descobre mensagens sugestivas trocadas com Jason, um amigo de Gil, que o deixa furioso de ciúme, sabendo que os dois haviam combinado um almoço. Sé aparece no restaurante com uma mulher atraente para provocar. Quando Jus vê juntos, tenta se esconder, mas S a chama para se juntar à mesa. A refeição se torna um jogo tenso, com Soo observando cada gesto entre Jason e Ju. Jason, gentil e atencioso, oferece comida a Gil e demonstra carinho por ela, o que deixa S ainda mais irritado quando a mulher pergunta qual é a relação entre S e Gil. Ele, mantendo o segredo do casamento, diz que ela é sua intérprete. Jason, achando que Gil é solteira, intensifica sua tentativa de conquistá-la, falando com ela em linguagem de sinais. S, tomado por ciúmes, confronta Jason, questionando sua vida pessoal. Descobre que ele é psiquiatra solteiro e também youtuber, famoso por seus vídeos de treino no ginásio, observando os músculos definidos de Jason. S sente-se ameaçado. J, desconfortável com a cena, derruba sua taça de propósito para desviar a atenção e confronta S sobre o motivo de ele estar ali. Ele admite que não confia em Jason e quer conhecê-lo melhor, o que resulta em uma discussão onde G acusa S de ser infantil e controlador. Volta para casa. Sé surpreende Gil com uma pergunta inesperada: o que o sequestrador ganharia se eu me divorcie de você? Gil, pega de surpresa, responde que ele não se casou com ela por amor, então não deveria se importar com divórcio, mas deixa claro que, apesar de rumores ou escândalos, nunca pretende se separar dela. Ele então remove um pouco de leite que estava no canto da boca dela, tocando os lábios dela de forma quase involuntária, o que faz com que ambos fiquem em um turbilhão de emoções. Mais tarde, Gil pede a que fique com ela, algo que o surpreende profundamente. Ele decide tentar mudar a relação entre eles e sugere que eles se conheçam melhor. Deita-se na cama dela e a convida a fazer o mesmo. Relutante, ela finalmente se deita ao lado dele, mas vira-se de costas, mostrando sua vulnerabilidade. Medo. S, com um tom leve, diz que a falta de educação virar as costas para o marido, e ela, hesitante, se vira de frente para ele pela primeira vez. S percebe de perto os lábios vermelhos dela e sente uma vontade incontrolável de tocá-los, mas se contém enquanto compartilham este momento íntimo. Gil relembra seu passado. Quando criança, sua mãe a obrigou a ficar em silêncio e o trauma ainda a persegue. Nesse ínterim, o verdadeiro sequestrador encontra o pai de Gil e descobre sobre o telefone encriptado usado por ela para ameaçar. Ele agora usa essa informação para chantageá-la, ameaçando revelar toda a verdade sobre o casamento deles. O casamento dela estava por um fio. Em desespero, denunciou à polícia que havia um sequestrador ameaçando. No entanto, o criminoso era astuto. Ele invadiu o sistema do carro policial, onde ela estava desativando o controle do volante. Prestes a colidir, ela conseguiu saltar do veículo a tempo. O choque e o medo a dominaram e ela caiu no chão chorando, convencida de que todos estavam contra ela. Nesse instante se apareceu seu objetivo. Era, claro, proteger a qualquer custo. Quando os policiais o questionaram sobre o vínculo entre eles, Sé surpreendeu a todos, declarando: ela é minha querida esposa. Era a primeira vez que admitia publicamente o casamento. Mais tarde, a sós com ela, S tentou acalmá-la. Disse que ela não precisava mais se preocupar com o pai, pois ele o havia colocado em um local seguro. Em seguida, pediu que ela contasse tudo que sabia sobre o caso do sequestrador. Gil, no entanto, permaneceu muda.
Apesar do desejo de interrogá-la de todas as maneiras possíveis, S decidiu, movido por seu amor por ela, dar-lhe um dia para se recompor naquela noite. Jantaram com os pais de S. Gil estava nervosa e com razão. O pai dele a odiava e fazia questão de humilhá-la sempre que possível. Durante o jantar, o homem declarou que ela era a irmã mais fraca da família e que ainda esperava que S. se casasse com a irmã mais velha. Indignado, se enfrentou o pai em uma discussão acalorada. A situação piorou quando um homem entrou na sala com fotos que havia tirado de um investigador privado contratado pelo pai de Se. As imagens revelavam um plano sujo. O pai pretendia usar S e sua relação conjugal para impulsionar sua campanha política. Revoltado, S decidiu levar Jo embora, mas antes de saírem, o pai arremessou uma taça que quase acertou Jo. S ágil-a protegeu. Furioso, o pai gritou: sem mim você não é ninguém. S rebateu, chamando de político corrupto. Naquele momento, sentiu-se aliviado por cortar os laços com ele. Dias depois, Gil decidiu-se candidatar a uma vaga como intérprete na presidência onde Sam trabalhava. Competição era cerrada com dezenas de candidatas, mas Gil se destacou. Ela havia memorizado todos os vídeos em que Sam falava e realizou uma tradução impecável, com gestos tão claros que até os mais distraídos ficaram impressionados. S. desafiador trocou o vídeo no último minuto, mas Gil mais uma vez surpreendeu a todos ao traduzir perfeitamente. Ele a observava encantado, sentindo uma conexão inexplicável. Bem-vinda ao seu novo trabalho, disse ele, embora mantivessem casamento em segredo. Pouco depois, Gil descobriu que a irmã com quem S deveria ter se casado havia voltado para a Coreia. Isso significava que seu casamento com ele não era mais necessário. No entanto, Sui tinha outros planos. Ele deixou claro jamais se divorciaria. Confuso com seus próprios sentimentos, foi até cobertura em tal telefone. Foi então que percebeu verdade. Eu podo foi imediato. Exigo uma expli, mas tentou inventar que eu acreditou antes que Lud se do alto do prédio salvou Colsien periga. Apesar da mentira, ele ainda amava e implorou para que ela falasse só para ouvir sua voz, mas J permaneceu em silêncio e ele percebeu que ela não falava porque não confiava nele. Determinou-se a conquistar sua confiança. A partir daquele dia começou a tratá-la com mais carinho. Emocionada, mandou-lhe mensagens no trabalho. Sem querer, enviou um emoji de coração. Ao ver o símbolo, ficou confuso. Tudo o que conseguia pensar era nela, imaginando o momento em que finalmente a beijaria. Embora Gil não soubesse como responder, passou o dia inteiro esperando por uma mensagem dele. Quando finalmente chegou, Se apenas agradeceu, deixando evidente sua falta de prática em assuntos do coração. Dias depois foram convidados para uma festa importante. S percebeu que Gil não estava vestida de forma adequada para a ocasião. Então comprou para ela um vestido deslumbrante que realçava sua beleza natural. Quando a viu usando, ficou hipnotizado, admirando-a de um jeito que a fez corar de vergonha ao olhar dele. Parecia dizê-la e pela primeira vez S sentiu um desejo ardente de tê-la em seus braços. Entretanto, um amigo próximo de Gil constantemente tentava separá-los. A amizade entre Gil e Is não agradava-se, que começou a suspeitar que eles haviam tido um relacionamento amoroso na escola. Isso levou a uma briga entre os dois homens em um momento tenso. Se distraído ao perseguir J, atravessou uma estrada sem perceber que um carro se aproximava em alta velocidade. No ato heróico, J correu para salvá-lo, colocando sua própria vida em risco. Esse gesto fez S perceber que de alguma forma ele tinha um lugar especial no coração dela. Após o incidente, ele cuidou de suas feridas e implorou que ela falasse com ele mesmo, que fosse para dizer que o odiava, mas J permaneceu em silêncio, determinada a se comunicar melhor com ela. Só começou a aprender linguagem de sinais. Apesar das constantes falhas e confusões com os gestos, ele perseverou, movido por seu amor. Conseguiu formar suas primeiras frases em sinais e pela primeira vez os dois conversaram de forma verdadeira. Tudo parecia melhorar até que o sequestrador fez uma ligação reveladora. Ele afirmou ter sido o responsável por quase atropelar S e insinuou que S escondia segredos. Desconfiada, J tentou investigar
Mas não obteve resposta certa noite S. Bebeu além da conta em um evento e foi levado para casa. Lajo o encontrou desorientado ao ajudar a entrar os dois. Tropeçaram e caíram juntos seus lábios, se unindo em um beijo doce e inesperado. O momento fez seus corações dispararem no dia seguinte ao acordarem. Lado a lado ambos perceberam que haviam passado a noite juntos como marido e mulher pela primeira vez. O resto do dia foi marcado por um desconforto palpável. Mas Cel notou em Ju um brilho nos olhos, que revelava felicidade e uma crescente admiração por ele. Logo depois novas informações vieram à tona. O sequestrador era na verdade uma mulher. Ao analisar as gravações das chamadas descobriram que a voz parecia pertencer a Ju. Se recusava-se a acreditar, mas as evidências acumulavam-se contra ela. Enquanto isso, Gil teve uma conversa reveladora com sua irmã, que nasceu surda mas recuperou-a audição após uma cirurgia. A irmã, que sempre teve inveja de Gil, confessou que só havia se casado com ela há anos. Por motivos ocultos, de volta à casa, Sé encontrou o celular criptografado de J. Enquanto tentava desbloqueá-lo, encontrou uma lanera que a mãe dele havia dado-a. Ela, brincando, pediu que ela experimentasse, mas Ju tentou tirá-la das mãos dele, o que os levou a caírem juntos. Na cama ambos ficaram parados, incapazes de resistir à atração mútua. Seus corações disparavam, mas nenhum deles teve coragem de dar o primeiro passo. Se fingindo não saber que Gil poderia estar envolvida com o sequestrador, disse a ela que a valorizava muito como esposa. Em um momento de vulnerabilidade, J confessou que estava sob grande perigo e que sua vida dependia de se tornar o melhor homem do mundo. Isso motivou a se esforçar ainda mais para conquistá-la. Determinada a protegê-la, se aproximou ainda mais. Ele até mandou um homem que estava sentado ao lado dela no ônibus mudar de lugar, garantido que seria ele e somente ele quem ficaria ao lado de sua esposa. Lhe dá um suco feito especialmente para ela com um coração desenhado, e é nesse momento que Gil se sente tomada pelo amor e deixa-se entrar no seu coração. Juntos eles formam uma equipe imbatível e vencem a corrida contra outras duplas, sendo recebidos com uma grande celebração. Com tanto entusiasmo, Cel a levanta no ar e a alegria é tanta que surpreende os amigos ao redor, que começam a suspeitar que há algo mais entre eles. Para disfarçar, Sé tem a missão de manter o segredo de que estão casados, e então em público finge brigar com Gil, demonstrando indiferença. Mas na verdade é impossível esconder o que sentem, e em uma foto fazem um coração com as mãos, sem se importarem com o que os outros possam pensar. Quando um grupo de garotas reconhece e pede para tirar uma foto, a multidão os empurra e J acaba sendo empurrada para o abismo. Desesperado grita para ela responder, mas ela desaparece rapidamente. Os serviços de emergência começam a procurá-la com drones, e ele, sem conseguir ficar parado, desce para buscá-la, escalando o precipício e se ferindo nas mãos. Quando tudo parece perdido, ele avista Gil viva, presa em uma fenda na montanha, mas a cada segundo que passa ela se aproxima mais da morte. Sem roupas adequadas para sobreviver, sem opções, ela usa um telefone encriptado e, aliviada, ouve-a voz de si que lhe diz que a ama, que precisa dela em sua vida e que não deve desistir. Ao perceber que tem um sinalizador na bolsa, J acende e o brilho vermelho ilumina o céu, atraindo-se, que corre até ela com a força de um leão. Apaixonado ao encontrá-la, ele a leva imediatamente ao hospital. Enquanto ela está lá, Ju relembra que desde crianças sempre esteve ao seu lado cuidando dela. Ela sente que, assim como naquela época, ele sempre a apoiou, e aos poucos percebe que está apaixonada por ele. Em lágrimas, ela lhe pede para não deixá-la sozinha. Ele, emocionado, segura suas mãos no hospital. Ela passa por vários exames. Começa a se questionar se ele só a trata bem por ela ser uma paciente maçã. Dedica-se completamente a ela, até se mudando para o hospital para facilitar sua vida. Com um sorriso, ele cuida dela com carinho, lavando seu cabelo e a acariciando com extrema delicadeza. J, encantada, agradece sua ternura. Então confessa que vai dormir com ela no hospital, e Ju, nervosa, não sabe como reagir. Seus gestos a confundem, pois parece que ele vai beijá-la, mas depois
Desvia Gil se prepara molha os lábios. Mas de repente o verdadeiro sequesta. Liga dizendo que está perto e ela corre. Para fechar a porta J luta contra Céu, que tenta acalmá-la em seus braços ela. Quase desmaiada de tanto medo sente seu coração batendo forte na TV o rosto do sequestrador é exibido revelando sua aparência e decide ficar com Gil. Durante toda a noite para protegê-la no dia seguinte Gil decide contar a verdade. Ela foi a sequestradora com medo de sua reação ela o encontra para contar tudo. Mas ao vê-la S reage com calma pois já sabia ela lhe pergunta por que não a odeia e ele responde que é impossível. Pois tem um grande carinho por ela que cresceu ainda mais nos últimos dias e que a ama com todo o seu coração. Finalmente eles são honestos sobre seus sentimentos e sem esperar mais ele a beija com tanto fervor que suas línguas se queimam agora casados vivem um relacionamento sincero onde compartilham suas emoções abertamente e se promete que sempre tocará sua pele pois ela é a razão pela qual se sente vivo Gil adora. Como ele é carinhoso com ela e finalmente se revela que a casa não é fria quando ela está ao seu lado e a puxa para a cama onde entre carinhos eles fazem a famosa colherzinha se entregando ao amor a situação fica cada vez mais tensa e ela se vira ficando de frente para ele seus lábios quase se tocando enquanto o abraça porém no momento mais intenso ele recebe uma chamada urgente para ir trabalhar. A raiva toma conta dele pois é o seu dia livre o único em que pode estar com a esposa mas logo descobre que sua relação despertou a inveja de muitos e os pais de ambos se odeiam e brigam constantemente. Em seguida ele consegue rastrear a localização do sequestrador e ao chegar encontra uma televisão ligada com uma gravação estranha de uma família. As palavras que ecoam na tela são claras. Você é o assassino. Ele começa a suspeitar de Ethan que está falando com sua esposa no carro. Ao vê-los decide segui-los a toda velocidade quase se chocando com o veículo de Ethan. Ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela. Os dois têm uma discussão acalorada onde ele grita para Ethan jamais se aproximar de sua esposa, a voz dele ecoando de tal forma que até os servos ao redor se assustam. Ele revela que desde que Ethan apareceu começaram as ameaças e é por isso que desconfia dele com todas as forças. A única coisa que ele quer é manter Ethan longe de sua mulher. Ela então pede que ele conte a verdade e ele pergunta se ela tem medo dele. Ela responde com a voz embargada que o que teme é perdê-lo, não estar ao seu lado. Que Gil realmente precisa é da confiança dela pois acredita que a base de um bom casamento está justamente nisso. Ele por sua vez diz a ela para nunca esquecer que a ama. Com isso ele revela a gravação do sequestrador e juntos com a ajuda de alguns jornalistas encontram um número de telefone desconhecido. Quando ele liga, a surpresa é grande. É um pescador pobre que se revela como seu verdadeiro pai. Ao chegar em sua casa encontra o lugar em chamas e corre para salvar o que puder. Mas de repente tudo explode deixando-os inconscientes enquanto o fogo se espalha. As chamas quase tocando seus rostos. Quando Jo acorda corre para a casa de seus sogros revelando que sabe que eles não são os verdadeiros pais de Céu. Todos estavam escondendo segredos e ao partir, o mordomo lhe conta algo surpreendente. Quando o jovem S tinha heterocromia ou seja um olho de cor de diferente, isso faz lembrar dos olhos do sequestrador e ele começa a suspeitar que ele seja na verdade um parente de seu esposo. Com tudo isso Gil se vê em choque ao encontrar Sé no hospital gravemente ferido e descobre que foi Ethan quem o salvou do fogo e o levou até ela. Ela chora ao ver as feridas profundas dele. Quando está prestes a ir embora ele pede que ela fique. Ele diz que ao lado dela sente que se recupera mais rápido. Gil então decide ser a enfermeira de seu coração, não apenas fisicamente mas de todas as maneiras possíveis. Ele a cura espiritualmente. Após isso descobrimos que o pai de São tinha negócios com o homem que fazia crianças desaparecerem. Um dia ele o viu afogando uma dessas crianças. Seu pai tentou levá-lo para dentro de casa mas o assassino descobriu, revelando-se um psicopata autêntico com muitos cadáveres escondidos em sua casa. Acontece que esse homem era o avô de Céu. Mais de uma outra família ele o comprou para que fosse seu neto e ficasse em silêncio.
Sobre isso S carrega esse trauma desde a infância e só o amor de J é capaz de lhe proporcionar felicidade em um momento. Ela lhe pede que a deixe protegê-lo de sua família, no entanto ele se recusa, alegando que é muito perigoso estar perto dele mesmo assim como uma verdadeira cabeçona. Ela continua demonstrando seu amor e ele começa a aceitar cada vez mais os segredos entre eles vão diminuindo e seus corpos se aproximam, celebrando essa conexão com uma noite de carícias no dia seguinte. Ele se prepara para ir trabalhar e ela o ajuda colocando a gravata. De repente ele chega ao seu trabalho e, para não ser descoberto, ele atende a equipe lá fora, enquanto ela se esconde dentro rezando para que ninguém entre. Embora um amigo tente abordá-lo, ele o impede. Isso começa a levantar suspeitas sobre seu comportamento. No entanto, ele faz um excelente discurso sobre o presidente Ju como intérprete de forma maravilhosa. Ele se sente orgulhoso de tê-la ao seu lado. Nesse instante ele recebe uma ligação de seu pai que revela que escondeu uma maleta na floresta. J entra no carro com seu assistente e Sol descobre que o irmão gêmeo de quem matou seu avô é o assistente de Y que está com Gil trancada no carro. Foi ele quem empurrou sua esposa barranco abaixo e está infiltrado em sua equipe há anos, esperando o momento certo para se vingar. No entanto, ele não esperava que o sequestrador se virasse contra ele e nasce dentro da maleta. Quando ele tenta partir, Gil faz com que ele colida com o carro. S pergunta o que é preciso para que o deixe em paz, mas o vilão só tem uma resposta: matar. Se ele saca uma faca e a crava e meio que se coloca entre eles, levando a facada e ficando quase morto. Então a polícia é chamada e, ao chegarem casa, Céu encontra o lugar tomado por velas por todos os lados. Gil aparece jogando no sofá como se fosse uma cena de filme. Ela então lhe revela seus votos matrimoniais, contando que foi há 3 anos que se apaixonou por ele, mesmo sabendo que ele não sentia o mesmo. Ela quis seguir em frente com o casamento, pois sabia que dentro dele havia um bom coração. Na verdade, ele a ama tanto que promete casar com ela novamente e lhe dê um beijo tão profundo que quase se devoram, mostrando a fome de amor que sentem. No entanto, ela é sequestrada pelo vilão, que diz que se vingará de tudo que ele lhe causou, mas o único pensamento de é que sua amada não sofra. Ele daria qualquer coisa para salvá-la e, em um ato de amor, Gil diz apenas para ele nunca esquecer o quanto o ama e que esses TRS anos foram os melhores de sua vida. Nesse momento ela assume o controle do carro e faz com que ambos se choquem contra um muro, causando um terrível acidente. S vai até o local e descobre que não há nenhum corpo, que o faz começar a se questionar. Ele começa uma busca por todo o país e a primeira coisa que faz é dizer que está casado há 3 anos e pede ajuda para encontrar sua esposa. Ele mostra o rosto de J em todas as notícias e todos se surpreendem ao descobrir que ela é a mulher com quem ele se casou. Os dias que se seguem são terrivelmente tristes, porque só de pensar nela ele sente que está morrendo por dentro. Felizmente vemos que Ju está viva, jogada em uma floresta ferida, e o pior é que o sequestrador a está procurando com uma espingarda. Então ela se aproxima da primeira estrada que vê e, quando passa um carro ela para pedir ajuda, é aí que a se a vê. Ao olhar para ela, sente a necessidade de abraçá-la como se seu coração tivesse sido revivido naquele instante. Ele a leva nos braços para um lugar seguro e pergunta se ela está ferida. Ela responde que o sequestrador está perto e que está armado. Nesse momento o vilão aparece à frente deles, forçando-se a descer do carro enquanto aponta a arma para Gil. Vilão então sussurra algo no ouvido de Céu, que faz com que ele olhe para sua amada com grande dor e lágrimas nos olhos. Logo a polícia chega, pedindo para que o vilão abaixe a arma, mas, aproveitando a única oportunidade, o vilão dispara, atingindo o Céu no peito. Gil corre até ele, mas a cada respiração Cé vai ficando mais fraco com a vida se esvaindo dele. Ele é levado para a ambulância sem que ela possa vê-lo mais. Uma vez ela se arrepende de não ter passado mais tempo beijando, e todos os seus momentos juntos desaparecem no ar. Enquanto sua alma chora, no entanto, a notícia revela que São havia renunciado ao seu trabalho há 4 dias e que o homem morto na ambulância na verdade era
O vilão dizem também que esse pode estar vivo. De repente Gil recebe uma ligação anônima de um país chamado Argan junto com uma doação de $2 milhões para uma escola de crianças surdo-mudas. Mesmo com a guerra ela decide ir para lá, sem se importar em ser estrangeira. Durante o trajeto ela quase morre, mas um homem misterioso a salva e claro o céu aparece para ela, paralisando o mundo ao vê-la e questionando sua presença, pois ela está em perigo. Ela então confessa que não consegue viver sem ele, pois sua vida desmoronaria se não estivesse ao seu lado para beijá-lo. Ele revela que desapareceu porque ela esteve à beira da morte muitas vezes e preferiu ficar longe para que ela pudesse viver. Nesse momento Gil não aguenta mais e com uma força sobre-humana se joga em seus lábios, arrancando a pele de sua boca, deixando claro que vão ficar juntos para sempre. Eles alugam uma suíte onde começam a fazer amor e aos poucos se despem, com suas línguas se entrelaçando cada vez mais, transformando aquele lugar em um paraíso de amor intransponível. Após isso, ele decide terminar o casamento com ela, mas para se casar de novo agora com amor verdadeiro. Seus amigos os visitam para parabenizá-los pelo casamento e depois S se reencontra com seu pai fazendo as pazes. S então se torna brincalhão com sua esposa e diz que agora precisam fazer um bebê para encher ainda mais a casa de felicidade. Assim começam a tentar fazer filhos, tratando-se com infinito amor. A cena final mostra os dois caminhando por um bosque felizes por tudo o que conquistaram. Eles se casaram no meio do ódio, mas o amor encontrou seu caminho em seus corações, ao ponto de não conseguirem mais viver um sem o outro. Afinal, deve-se saber que a medida do amor é amar sem medida.